Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos começar a estudar os estados de agregação na matéria, e o primeiro item desse assunto são as propriedades dos estados físicos. Esse conteúdo é muito importante para que a gente possa compreender com mais qualidade os métodos de separação de misturas que nós veremos daqui a algumas aulas. Então, roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue aí! Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando hoje os fundamentos da química. Num total de 25 aulas, nós estamos na aula 8 e estamos estudando os estados de agregação na matéria. Dentro dos estados de agregação na matéria, nós teremos as propriedades dos estados físicos, os nomes das mudanças de estado físico e os gráficos das mudanças de estado físico de substâncias puras e misturas. Nessa aula, nós estudaremos as propriedades dos estados físicos e veremos, dentro das propriedades dos estados físicos, o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e o estado plasma. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue para a tela. Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que nós estamos estudando dentro dos fundamentos da química. Nessa aula, nós vamos começar a estudar os estados de agregação na matéria. E antes de falarmos dos conceitos relacionados a esse assunto, eu quero te falar de duas coisas importantes. Primeira, os estados de agregação na matéria representam conjuntos de configurações que corpos macroscópicos possuem e que têm relação com a velocidade do movimento das partículas e com o grau de organização dessas partículas no sistema. O segundo item importante sobre os estados de agregação na matéria é que as características dos estados físicos são diferentes em cada substância e dependem da temperatura e da pressão em que a substância se encontra. Agora que nós já vimos esses dois itens importantes, nós vamos estudar dentro dos estados de agregação na matéria, primeiro, as propriedades dos estados físicos. Nas próximas aulas estudaremos os nomes das mudanças de estado físico e também os gráficos das mudanças de estado físico de substâncias puras e misturas. Nessa aula focaremos nosso estudo nas propriedades dos estados físicos e dentro das propriedades dos estados físicos nós veremos primeiro as propriedades do estado sólido e dentro das propriedades do estado sólido nós veremos dois itens. Primeiro, as características. A organização das partículas de um sólido é muito elevada. As vibrações das partículas de um sólido é muito baixa. A forma de um sólido é invariável e o volume de um sólido também é invariável. Também é importante que você saiba que existem dois tipos de sólidos, o sólido cristalino e o sólido amorfo. O sólido cristalino apresenta uma estrutura com orientação espacial, enquanto o sólido amorfo apresenta uma estrutura sem orientação espacial. Para que você possa compreender bem a diferença entre sólido cristalino e sólido amorfo, vamos para o quadro para eu te mostrar uma ilustração. Eu coloquei aqui no quadro duas ilustrações, uma para te mostrar a estrutura de um sólido cristalino e outra para te mostrar a estrutura de um sólido amorfo. Vem comigo. Perceba que, na estrutura de um sólido cristalino, os átomos, moléculas ou íons que formam a estrutura estão arranjados de uma maneira periódica nas três dimensões da estrutura. Aqui, cada posição ocupada segue uma ordenação que se repete. Já num sólido amorfo, os átomos, moléculas ou íons que formam a estrutura não apresentam um arranjo periódico, ou seja, que se repete ao longo de toda a estrutura, e cada posição ocupada não segue uma ordenação. Um exemplo de sólido cristalino são os diamantes, e um exemplo de sólido amorfo é o vidro comum. Agora que você já conhece a diferença de sólido cristalino e sólido amorfo, vamos voltar para a tela para que você possa ver as propriedades dos outros estados da matéria. Segue aí. Vamos falar agora das propriedades do estado líquido. Olha as características. A organização das partículas de um líquido é mediana.
A vibração das partículas de um líquido também é mediana. A forma é variável, ou seja, assume a forma do recipiente. E o volume de um líquido é invariável. Vamos falar agora das propriedades do estado gasoso. Olha as características. A organização das partículas de uma substância no estado gasoso é muito baixa. A vibração das partículas de uma substância no estado gasoso é muito elevada. A forma é variável e o volume é variável, ou seja, o estado gasoso assume a forma e o volume do recipiente que o encerra. Dentro do estado gasoso existem dois conceitos importantes, o conceito de vapor e o conceito de gás. Vamos ver primeiro o conceito de vapor. A substância encontra-se abaixo de sua temperatura crítica. O vapor volta ao estado líquido pelo simples abaixamento da temperatura ou pelo aumento da pressão do sistema gasoso. Já o gás, a substância encontra-se acima de sua temperatura crítica. O gás só volta ao estado líquido quando, simultaneamente, abaixa-se a temperatura e aumenta-se a pressão do sistema gasoso. Agora que nós já vimos as propriedades do sólido, do líquido e do gasoso, vamos falar um pouco do plasma. Olha as características. Representa 99% da matéria existente no universo e é formado quando um gás é aquecido a elevadas temperaturas, o que faz com que as ligações químicas entre os átomos que formam as moléculas do gás sejam rompidas, formando átomos livres, caracterizando o estado plasma. Aqui é importante que você conheça as diferenças entre os estados plasma e gasoso. Olha a primeira diferença. O plasma é um bom condutor elétrico, por apresentar partículas carregadas. Já o estado gasoso é um mau condutor elétrico, por não apresentar partículas carregadas. O estado plasma gera campos magnéticos devido aos seus elétrons livres. Já o estado gasoso não gera campos magnéticos, pois não tem elétrons livres. Muito bem, organizar o raciocínio é sempre fundamental para um bom estudo. Agora que você já viu todos esses conceitos, vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Com base nos conceitos relacionados com os estados de agregação na matéria, preencha as lacunas do parágrafo abaixo com as expressões que tornam o texto coerente e tecnicamente correto. Dá uma pausa agora no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver? Vamos para a correção. Os estados de agregação da matéria representam conjuntos de configurações dos corpos macroscópicos e têm relação com a velocidade do movimento das partículas e com o grau de organização dessas partículas no interior do sistema. Assim, a matéria no estado, não dá para responder ainda, apresenta, também não dá para responder ainda, vibração e, não dá para responder ainda, organização de suas partículas, tendo sua, provavelmente aqui seja forma, e o seu volume, não dá para responder ainda. Vamos continuar. Já a matéria no estado, não dá para responder ainda, apresenta, também não dá para responder ainda, vibração e elevada organização de suas partículas. Opa, qual é o estado físico que apresenta elevada organização de suas partículas? É o estado sólido. Portanto, vamos preencher ali e vou repetir. Já a matéria no estado sólido apresenta baixa vibração e elevada organização de suas partículas, tendo sua forma e seu volume fixos. Beleza, essa a gente conseguiu. Vamos em frente. Finalmente, a matéria no estado, não dá para responder ainda, apresenta, também não dá para responder ainda, e organização, também não dá para responder, de suas partículas, tendo seu volume fixo. Opa, se ele tem volume fixo e não é o estado sólido, porque o estado sólido a gente já preencheu, só pode ser o estado líquido. Vamos preencher. Finalmente, a matéria no estado líquido apresenta vibração e organização médias de suas partículas, tendo seu volume fixo e sua forma variável. Agora que a gente já preencheu para o estado sólido e para o estado líquido, vamos reler a primeira parte para preencher com o estado gasoso. Assim, a matéria no estado gasoso apresenta elevada vibração e baixa organização de suas partículas, tendo sua forma e seu volume variáveis.
Muito bom, eu espero que você tenha fixado bem as propriedades dos estados físicos que nós estudamos nessa aula e tenha percebido que há uma diferença entre sólido cristalino e sólido amorfo, assim como há diferenças nos conceitos de vapor, gás e estado plasma. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar a estudar os estados de agregação na matéria e vamos ver os nomes e as características que envolvem as mudanças de estado físico. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar teu like, inscrever-se aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!